Olá, queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca. Estamos aqui novamente para mais uma aula da disciplina de Ciência Econômica e Política. Desta vez, começando uma nova unidade, a unidade 3, a unidade que trata de teorias econômicas. E hoje nós vamos estudar, propriamente dito, o mercantilismo, né? Bom, pois bem, teorias econômicas. Bom, vocês devem estar se perguntando por que estudar teorias econômicas, né, num curso de direito. Bom, primeiro é preciso que a gente entenda o seguinte, né, deixar bem claro, nós não vamos aprofundar em nenhuma teoria econômica, nós não queremos transformar ninguém em economista, mas é bom que a gente entenda que todas as regras que a sociedade vai criando, ela vai criando ao sabor dos acontecimentos, daquilo que está acontecendo na economia, na sociedade, né, no meio em que nós vivemos. Então, por conta disso, vão sendo criadas as regras, e as regras têm consequências, né? Se nós queremos compreender melhor as regras de uma sociedade, é bom que a gente entenda, certo? Por que elas surgiram, né? Qual a finalidade delas? Bom, em teorias econômicas, né, nós vamos começar primeiro, vamos começar na aula de hoje falando de mercantilismo. Mercantilismo é um assunto que vocês, inclusive, já viram lá no ensino médio, né? Nós vamos apenas colocar alguns tijolinhos, mas o mais importante é o seguinte: dentro de cada uma dessas teorias, nós vamos tentar compreender algumas coisas que são importantes, inclusive nos dias de hoje, né? No mercantilismo, nós vamos começar a falar de intervenção, e no mercantilismo, nós vamos tocar em algo que até nos dias de hoje é um grande embate, que é a questão do protecionismo, tão presente no mercantilismo, certo? Mas tão presente nos dias de hoje. Então, nós vamos falar de mercantilismo, nós vamos puxar um gancho para protecionismo, e desse protecionismo nós vamos puxar um gancho para a teoria do comércio internacional. E aí nós vamos compreender melhor o que acontece hoje no mercado, no comércio global, certo? O que é essa questão do protecionismo e como ela nos afeta. Depois nós vamos começar a falar da escola clássica ou liberal, liberalismo, que ficou lá no passado, né? Mas que de uma forma ou de outra, até hoje, influencia boa parte das ações de muitas empresas, de muitos cidadãos, né? A questão da escola clássica ou liberal. Mas, mais do que entender o liberalismo, importante até para a gente entender esse conflito que existe entre o coletivo e o individual, visto que a escola clássico-liberal era conhecida como a escola individualista, né? Ah, é importante que dentro dessa escola clássico-liberal nós vamos puxar um gancho e nós vamos falar de crises econômicas. As crises que estão aí, vamos entender crises econômicas, e aí nós vamos entender principalmente o que levou à eclosão, ao fim daquele liberalismo que existia lá na década de 30. Então nós vamos estudar crises econômicas, vocês vão ver que interessante e quanto atual é a questão de crises econômicas. Por conta das crises econômicas, surgiram as propostas keynesianas, certo? Proposta keynesiana o quê? De intervenção do Estado na economia. E aí nós vamos estudar a escola keynesiana e, juntamente com ela, certo? As propostas de intervenção econômica que existe até hoje, né? E que, de uma forma ou de outra, pautam a ação dos Estados. Em consequência, em continuidade, nós vamos estudar o neoliberalismo. Pô, neoliberalismo que de uma forma ou de outra está impregnado nos dias de hoje, que de uma forma ou de outra, até a nossa Constituição e as nossas ações do momento carregam alguns parâmetros muito próprios do chamado neoliberalismo econômico, né? Então vamos entender o que é esse palavrão do chamado neoliberalismo econômico. E, por fim, nós vamos estudar o marxismo. E aí vocês podem ver que não está bem numa sequência lógica, né? De datas, porque o marxismo veio bem antes do neoliberalismo, né? Mas o marxismo foge um pouco daquele nosso entendimento de uma economia capitalista, certo? Mas é importante para a gente compreender, inclusive,
uma economia capitalista, as contradições que o Marx apontava numa economia capitalista, certo? Então é esse o nosso propósito nessa unidade que nós estamos começando agora, certo? E eu vou tentar, certo, durante as aulas, torná-la a menos enfadonha possível o entendimento dessas escolas aí, dessas teorias econômicas, certo? Sempre lembrando que nós vamos ver de forma superficial. Seriam muitas as teorias econômicas que poderiam ser exploradas, que surgiram e que poderiam ser, inclusive, objeto de estudos nossos, e são objeto de um curso de história, de um curso de economia. Mas nós pincelamos algumas. Nós pincelamos quais? Nós pegamos aquelas que foram efetivamente adotadas em grande parte da sociedade durante um grande período de tempo e que influenciou a vida de grande parte da sociedade ao longo desses últimos 500, 600 anos aí, certo? Então, por isso que nós privilegiamos essas escolas aí, que são as mais em evidência e mais importantes para a gente ter um mínimo de entendimento do que são essas teorias econômicas. Bom, vamos lá, vamos falar de mercantilismo. E agora que nós estamos falando, antes da gente entrar propriamente no tema mercantilismo, vou passar para vocês um desses vídeos que se encontra no YouTube que fala do mercantilismo, só para ilustrar um pouco, para não ficar tão enfadonha só vocês me ouvindo. Então vamos lá. E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica, e hoje a gente vai falar sobre o mercantilismo. E o que é o mercantilismo, gente? Um conjunto de práticas econômicas adotados pelos estados nacionais entre os séculos XV e XVIII que tinham por objetivo acumular riquezas, a famosa acumulação de capitais. E a gente vê algumas características. Primeiro, nós temos a ideia da intervenção estatal. Significa que é o Estado que comanda as ações do mercantilismo. Depois, nós temos o que a gente vai chamar de balança comercial favorável. Todo país precisa tentar exportar mais produtos e importar menos produtos. Assim, ele consegue juntar as suas riquezas, acumular capitais. Em terceiro lugar, nós temos o que a gente chama de protecionismo alfandegário, taxar produtos estrangeiros para valorizar a manufatura nacional. Em quarto lugar, nós temos as grandes navegações. As potências europeias saem ao mar procurando novas matérias-primas, e daí vem a ideia de procurar metais preciosos e as especiarias também. Como consequência da expansão marítima, nós temos o que a gente vai chamar de pacto colonial. O país que domina uma região é chamado de metrópole, a região dominada passa a ser chamada de colônia. E por último, mas não menos importante, nós temos o monopólio comercial. Tudo que se extrai, tudo que se retira da colônia visa o mercado através da sua metrópole. É o caso de Portugal com o Brasil, não é? E aí, gostou? Curte, compartilha, se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço! Bom, agora que vocês já viram um vídeo, certamente com uma produção muito melhor do que as minhas videoaulas aqui que eu estou produzindo aqui para vocês, com muito mais profissionalismo, vamos ver o que está no nosso material de apoio, que seria a nossa apostila, que eu já passei para vocês, certo? A respeito de mercantilismo. Primeiro, uma doutrina econômica, certo? Uma doutrina econômica, não é uma escola de economia. E aí vai uma grande diferença entre doutrina e escola de economia. Doutrina é uma série de postulados que vão sendo colocados em prática, mas sem uma teoria que consubstancie aquele pensamento, né? Foi marcado pela desintegração do feudalismo. Então, se vocês estudaram o feudalismo aos poucos vai se desintegrando e as sociedades começam a se formar ao longo, com os estados nacionais que começam a surgir naquela época, os estados nacionais como nós conhecemos hoje. Então, surge essa teoria que é o mercantilismo, defende, entre outras coisas, o acúmulo de metais preciosos,
acreditavam eles que é uma forma de uma sociedade se enriquecer, de prosperar, era ampliando seu estoque de metais preciosos, entesourando, por isso o mercantilismo, então metalismo, como alguns falam, e isso era obtido por meio de um comércio exterior de caráter protecionista. Então, olha, começa o protecionismo ali no mercantilismo, e o protecionismo que vai ser o nosso grande assunto a gente estudar junto com o mercantilismo, que é o gancho que a gente vai puxar. Bom, alguns princípios básicos do mercantilismo. O Estado deve incrementar o bem-estar nacional, ainda que em detrimento de seus vizinhos e colônias. Então era um mundo extremamente de conquistas, de colonialismo, das metrópoles em relação aos países recém-descobertos e tudo mais, das suas colônias. A riqueza da economia nacional depende do aumento da população e do aumento do volume de metais preciosos no país, que eu já falei, que é o chamado metalismo. Eles acreditavam que assim uma nação ficaria mais rica e próspera. Na realidade, isso tinha umas outras intenções por trás desse aumento de metais preciosos. Terceiro, o comércio exterior deve ser estimulado, pois é por meio de uma balança comercial favorável que se aumenta o estoque de metais preciosos. É justamente aí que nós vamos fincar bem o nosso estudo, O que é essa balança comercial favorável? Que era a forma que eles encontravam para, com uma balança comercial exportando mais do que importando, aumentar o estoque de metais preciosos, visto que todas as transações internacionais eram feitas utilizando-se do ouro. O comércio e a indústria são mais importantes, ou eram mais importantes para a economia nacional que a agricultura. Por quê? Porque principalmente os produtos comerciais e industriais eram os que tinham maior penetração, maior facilidade de você realizar intercâmbio comercial, exportar, e com isso atender aquele seu objetivo que era de acumular riquezas. Bom, essa concepção levava a um intenso protecionismo. Então, um assunto importante que nós vamos estudar, protecionismo, que posso garantir que todos têm uma concepção ainda um pouco errônea ou primária em relação a essa questão do protecionismo, e uma ampla intervenção do Estado na economia. Então, a ampla intervenção do Estado na economia é algo que nós vamos estudar direto. Nós já estudamos aí de intervenção na unidade anterior, que nós tratamos de direito econômico, de papel do Estado. Vamos falar agora de intervenção do Estado na economia, e vamos falar nessa unidade de teorias econômicas o tempo todo, e é um assunto que está em pauta, que nós vamos falar o ano inteiro, a questão da intervenção do Estado na economia. Bom, na época, uma forte autoridade central era tida como essencial para a expansão dos mercados e proteção dos interesses comerciais, ou seja, um forte intervencionismo ditava as regras. E aí, uma coisa muito interessante da gente falar é que naquela época, essa intervenção, certo? Ela passava por cima da autonomia da empresa privada, era diferente do que nós temos hoje. Nós vamos comentar mais a respeito disso também. Como eu já falei para vocês, era um conjunto de concepções desenvolvidas na prática, não era por isso uma doutrina, não existia uma teoria econômica, desenvolvida por ministros, administradores, comerciantes, com objetivos não apenas econômicos, mas existia por trás um objetivo político, estratégico, de conquista, de expansão dos seus limites territoriais. É um período de muitas guerras, muitos conflitos, e por isso o acúmulo de metais preciosos era tão importante. A aplicação variava de acordo com país por país, de acordo com o governo vigente na época. Na Holanda era mais subordinado ao comércio, na Inglaterra e na França era outro braço
das intenções militares do Estado. Quer dizer, cada um tinha uma intenção por trás daquela teoria econômica, daquela doutrina econômica que era colocada em prática naquela época. Para vocês terem uma ideia, o mercantilismo chegou a ponto de ser reforçado pelo Ato de Navegação de 1651. Tamanho era o protecionismo, que somente navios ingleses poderiam entrar ou sair dos portos do país, quer dizer, querendo estabelecer um monopólio da navegação, somente navios nossos podem atracar aqui, quer dizer, era um protecionismo gritante, mas naquela época aprofundaram, os mercantilistas, aprofundaram conhecimentos em questões como balança comercial. Então essas teorias vêm lá de balança comercial, surgiram naquela época, taxas de câmbio, movimento de capitais e dinheiro, certo? Os principais representantes da doutrina, certo? Tem aí os ingleses, os franceses, isso e aquilo, mas ninguém nenhum grande doutrinador, nenhum grande teórico a ponto de fazer com que a gente tenha que ter uma especial atenção, a ponto de decorar ou conhecer melhor a obra dele. Aqueles que forem importantes da gente ter um conhecimento melhor da obra deles, certo? Certamente eu vou reforçar aqui para vocês e vai ficar bem gravado, mas não esses daqui, principalmente para vocês que estão fazendo um curso de Direito, não um curso de Economia. Bom, pois bem, feita essa apresentação nessa videoaula, dentro de alguns instantes nós estaremos debatendo melhor a importância das teorias econômicas e estudando melhor essa questão do mercantilismo. Bom, por agora, muito obrigado pela atenção. Até breve, dentro de instantes, nós começaremos nossa aula propriamente dita. Até mais.